Muito bem, queridos, essa é a parte de número 3 e por enquanto vai ser a última, né? Depois a gente vai fazer mais gravações a respeito do tema, mas eu acredito que essa vai ficar bem claro aí o assunto aí, eleição e predestinação. Então, queridos, eu quero fazer uma breve introdução aqui a respeito do assunto, eleição e predestinação, e tá causando, aliás, o motivo da gravação, inclusive, é por causa da confusão mental que está ocorrendo na mente de muitos. Muitas pessoas me procurando, muitas pessoas no grupo confusas. Alguns, é claro, já definiram um lado para ficar, um lado para defender, um tema em específico, né, uma abordagem específica e pronto, né, bateu o martelo já. Outros, a maioria, estão confusos. A maioria não sabe mais sabe, a pessoa fica zonza, né, é complicado, né. Então eu quero primeiramente aqui tentar fazer você compreender que eleição e salvação é a mesma coisa. Não se separa. Quando você separa eleição de salvação, você não sabe o tamanho do estrago que você está fazendo com outros textos, né? Mutilando outros textos, sem contar a confusão mental que vai ocorrer, consequentemente, na mente das pessoas. Inclusive de pessoas que já tinham isso definido dentro de si. Porque ficou complicado, viu, o assunto. Mas vamos lá. Então, não pode salvar, a salvação não pode ser separada da eleição. Vamos lá. Eu escrevi algumas coisas aqui para mim não me perder, por causa da tamanho foi a confusão. E agora você tem que ficar fazendo paralelos, tem que ficar fazendo junção de frases, sabe? E para consertar dá um trabalho, mas dá um trabalho. Então vamos lá. Salvação e eleição são coisas diferentes na mente deles. Só que não é. É a mesma palavra, é a mesma situação. Salvação e eleição é a mesma coisa. Não se separa isso, não pode. Por exemplo, ó, fiz uma pergunta, né? Aliás, se fosse, por exemplo, aplicar salvação e eleição para a nação que resta, aí dá certo. Porque são pessoas que vão restar, entende? São restantes. Já não tem mais condições dela ser eleita, sabe? Ela ultrapassou o limite. Aquilo que Deus preparou para ela, ela não conseguiu alcançar. Mas também não vai ser jogado no lago de fogo. Então elas vão restar como nação. Aí sim, aí eu consigo separar. Ela não é eleita, mas ela vai ser salva, sabe? Então, salvação e eleição aplica-se apenas para nações restantes. Para o eleito, você não pode separar salvação e eleição. Por exemplo, há possibilidade de eu ser um eleito e não reinar com Cristo? Pensa aí. Eu sou eleito, só que pode acontecer de eu não reinar com Cristo. E aí? Meu destino é lago de fogo? Como é que faz para resolver isso? Se salvação e eleição é diferente, sou eleito, tá. Só que eu não posso ser salvo, porque o eleito tem que reinar. Será que é isso? O eleito obrigatoriamente vai reinar. Só que automaticamente ele é salvo, né? Se ele vai reinar, ele vai ser salvo. Mas se ele não for reinar, ele não é salvo? Vai pro lado de fogo? Há possibilidade de um eleito não ser salvo? É o mesmo que eu acabei de falar, né? Eu só repetir aqui. Eu sou eleito, mas eu posso não ser salvo. Há possibilidade? Claro que há. Só que não pode separar. Eu sou eleito? Sou eleito. Mas só que eu tenho que perseverar até o fim para confirmar a minha eleição. Sou salvo? Tenho que perseverar até o fim para continuar sendo salvo. Mas eu posso perder. Em ambas situações. Posso perder a eleição, como posso perder a salvação. Agora, não tem esse negócio. Se eu perder a eleição, eu não sou salvo. Aí já não dá. Aí já não desce. Por que separar a eleição e salvação? Só para poder pregar a predestinação de uns para ser rei e a predestinação de outrem para ser nação restante e para Israel restar. Só para pregar isso? Separa por enquanto, mas no final o resultado já está lá. Por que separar? Só para criar uma Babilônia? Só para criar uma confusão? E detalhe, né?
os eleitos, né, precisam de obras, né, para confirmar a eleição. Ué, somos eleitos com obras para confirmar a eleição. Não, aí no caso eles mudam, né? Não, o eleito, ele é eleito pela graça. Ultra graça, né? Pura graça, sou eleito por pura graça. Sou eleito por amor. Só que eu preciso de obras para confirmar essa eleição. É por graça ou é por obras? Tem que decidir. Se é por graça e por amor, eu não preciso de obras. Aliás, se fosse por graça e por puro amor e por pura graça, não necessariamente Cristo precisaria vir. Para que matar o filho? Se a eleição, né? Porque a eleição e salvação é a mesma coisa. Se a salvação do homem é por pura graça e por puro amor e não por obras, então não precisaria Cristo ter vindo. Já que Deus elegeu, fechou o olho, escolheu por amor, né? Pura graça, amo eles incondicionalmente. Não importa o que eles vão fazer. Não importa. O importante é que eu amo e vou eleger uns para ser rei e outros para nações restantes. Já está determinado. Então não precisa Cristo vir. Não é verdade? Não, mas aí eles falam, não, mas tem que interagir com a graça, tem que ter obras. Tem que ter obras de fé para adornar, para embelezar a eleição e a salvação. Você precisa de obras. Então não é por pura graça, é por obras. Entende? Eu sei que a graça e o amor estão envolvidos o tempo todo no homem. Aliás, Deus é amor, né? Deus é pura graça. Tudo que ele faz é por amor e por pura graça. Só que a nossa resposta é por obras, é claro. Sabe? Difícil, hein? Ou seja, qual é a lógica disso? Não é um calvinismo raiz, mas é uma modalidade diferente. Que ao observar você vai ver que tem acepção, você vai ver que tem um decreto soberano, uma vontade sendo feita, né, na força do braço. Então é um calvinismo, né, uma nova modalidade do calvinismo, entendeu? É uma mutação do calvinismo, é uma revolução dentro do calvinismo, deu uma melhorada no calvinismo, mas continua sendo calvinismo, não tem jeito, não dá, queridos. Dessa forma aqui é calvinismo, sim. E a gente vai ver, porque tem bastante coisa aqui para mim falar, né? E fazendo um contraste bem rapidinho. O calvinismo raiz, a gente sabe, né? Salvação não se perde, o eleito é salvo, o eleito que Deus elegeu, ele vai ser santo até o fim, vai ser salvo e tal. Sabe, é uma depravação total na eleição e salvação, né? Só que a galera que falou Armínio e Calvino, eles não conheceram coisas profundas. Deus não deu para eles a questão de nações restar, milênio, festas, duas casas, transição de alianças, Nova Jerusalém, mundo vindouro, uma série de coisas que Deus tem dado para nós. Então, os calvinistas raiz, né, eles, né, não contaminaram toda a palavra de Deus, toda a revelação. Só que a galera de agora está recebendo coisas grandes. E por receber coisas grandes, quando você enfia uma nova modalidade do calvinismo nas coisas santas e profundas que Deus nos deu, você está contaminando automaticamente, sim, o rio que é puro. Um rio que, sabe, imensurável, né? De tanta coisa que Deus tem nos dado. Aí sim, está contaminando esse rio. Em outras palavras, né? Então essa mensagem, essa modalidade de mensagem de calvinismo moderno, está trazendo muito mais estrago do que o próprio calvinismo raiz. Porque o calvinismo raiz, muitas outras denominações já denunciam, já é contra, sabe? Já está sendo combatido há tempos, né? Só cai quem quer no calvinismo raiz. Agora, essa modalidade nova que é complicada. Porque você tem que, sabe, o esforço é enorme só para você desmanchar a arapuca. E para você trazer o novo, né? Para você colocar o novo ali na frente de novo, o trabalho é enorme. Você tem que meditar, você tem que escrever. E você tem que ficar explicando. Sem contar o tempo que isso consome da gente. Eu, particularmente, lá no grupo. Esses dias se dó no grupo. Quantidade de gente que vem lá. Modifica uma coisa aqui, modifica outra ali. Tem a mesma mensagem, lá no grupo, tô falando, lá no meu grupo, inclusive. Traz a mesma mensagem proposta. Uma hora a eleição é por amor,
outra hora a eleição é por pura graça, e tem alguns momentos que a eleição é porque Deus quis, simplesmente porque Deus quis, elegeu. Tá lá no meu grupo. Pessoas que estão com a mente perturbada, contaminada, confusa. Sem falar as outras coisas que vai saindo, sabe? Você vai espremendo a pessoa, você vai trazendo o texto, a pessoa é obrigada a pôr para fora uma outra resposta, um outro argumento para defender aquilo. E a coisa vai ficando feia, mas vai ficando um negócio asqueroso. Entende? Por isso que eu estou fazendo essa terceira gravação aqui. Então vamos lá. Agora eu quero colocar assim bem simples, mas bem simples mesmo. Agora eu falei, 10 minutos de introdução. Eu quero fazer uma colocação aqui bem simples. Eu vou usar 4 textos, e depois dos 4 textos eu quero fazer um paralelo aqui para mostrar para vocês que salvação e eleição não se separa, tá? E aí a gente vai examinar também, logo na sequência, um banner que chegou para mim, que veio lá do canal Venha Teu Reino. Eu não sei quem que escreveu, mas veio de lá. Chegou no grupo, eu salvei, e a gente vai examinar linha por linha, para vocês verem a confusão e as colocações que estão sendo levadas a sério. Está sendo compartilhado. Vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para a comunidade do canal, vai não sei para onde. Ou seja, a contaminação vai indo. Se você não fizer um jeito de combater, dar um jeito de parar isso, o negócio cresce rapidinho. É igual fogo na floresta. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Só a parte A. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos à base da presciência. Presciência é conhecimento antecipado, conhecimento do futuro. Ponto final. A base da eleição é o conhecimento avançadíssimo de Deus. É a ciência, é o conhecimento de Deus de forma espetacular. Conhecimento antecipado. Segundo texto, bem rapidinho. Vamos lá. Romanos 8, 29. Que vai dizer assim, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, linkando de Pedro para Paulo, Paulo não está contra Pedro e Pedro não está contra Paulo. As palavras têm harmonia, elas se encaixam uma na outra. Pedro disse que a eleição, a base da eleição é pelo pré-conhecimento de Deus, conhecimento do futuro. Quando Deus conhece o futuro, ele conhece as pessoas, porque Paulo está dizendo, aos que de antemão conheceu. Quem são os que ele conheceu de antemão? Os eleitos, ele conheceu de antemão, não foi? E os que conheceu de antemão, o que ele fez? Ele predestinou, já traçou um destino para os eleitos, para as pessoas que ele conheceu, ele predestinou um caminho para elas. E esse caminho é Cristo, obras. Até aqui você está entendendo? Pré-conhecimento, conheceu, ele elege. Terceiro texto, Romanos capítulo 9. Vamos lá, bem rapidinho. Bem rapidinho mesmo. Romanos capítulo 9, versículo de número, eu acho que é o 11. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui. É isso mesmo. Que vai falar de Jacó e de Esaú. E não ela somente. No caso ele estava falando de Sara, né? E não somente ela, mas também Rebeca. Ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda, não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então vamos lá. Então antes de Jacó e de Esaú nascer, eles não tinham praticado nem bem e nem mal. Eles não, mas o pré-conhecimento de Deus, conhecimento de Deus antecipado em prever o futuro, já elegeu e já estabeleceu um propósito. Em ambos casos, né? Em duas classes. Um para ser governado e outro para governar. Segundo as obras, segundo o que ele conheceu de antemão. Tanto de Esaú quanto de Jacó. A vida de Jacó é de cuidar de coisas espirituais, obras. A vida de Esaú é vender direito de primogenitura, é ser caçador. Obras. Então, e Deus não está jogando ele para o inferno. Ele vai restar, ele vai ser nações restantes. É nesse aspecto que
que Deus elege e predestina. Mas mesmo assim, Esaú pode ser um eleito, se ele mudar. Porque ele tem o livre-arbítrio, ele pode, e acontece sim, de Edomita ser rei e sacerdote. E acontece de pessoas de Jacó ir para o lago de fogo, porque rejeitou o chamado. Mas o texto é, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado nem o bem nem o mal. Para que o propósito da eleição, porque eu já disse anteriormente, por causa do conhecimento de Deus, elegeu antes, porque sabia das obras, antecipada, seja boa ou má, Deus já sabia, por isso elegeu, e já traçou um destino, e classes inclusive, referente às obras praticadas por cada um. Para que o propósito, quanto à eleição, o propósito da eleição é que ele viu de antemão as obras. Obras de Esaú e obras de Jacó. Obras do eleito e obras daquele que vai restar. Ele viu de antemão, estabeleceu. Simples, querido. Não está dizendo que Deus elegeu Jacó por amor ou por pura graça. E também Esaú, por pura graça e por puro amor, deixou ele como nações restantes. Simplesmente porque Deus quis. Não, porque ele viu. Aliás, ele falou ainda de Esaú que ele ficou aborrecido, porque ele viu. E Deus não pode ficar aborrecido com alguém sem esse alguém ter praticado alguma coisa. Isto é, Deus não pode ficar aborrecido com alguém sem motivos. Tem que ter um motivo. Deus tem que ter visto algo na pessoa. É difícil entender isso? Pelo amor de Deus, gente. E não por obras, mas por aquele que chama. Não por obras no sentido, pode ser uma aplicação para quem viveu na época de Paulo, obras da lei. Não é por obras da lei que Deus está chamando. Não é por obras seculares de justiça praticada por mim, ou por Jacó, ou por Esaú. Mas sim por aquele que chama. Porque o chamado, na verdade, ele chama muitos. Mas poucos são escolhidos. Por que será? Chamou muitos, não chamou poucos. Ou ele chamou poucos e escolheu muitos. Não, ele chamou muitos. Na verdade é todos, né? Porque a salvação é para todos. Então ele chamou a todos. Dentre esses todos, vai destacar os eleitos, claro. Por causa do livre-arbítrio e por causa da voluntariedade do homem. Ele previu os eleitos. Outros não atenderam ao chamado. Mas não quer dizer que vai para o inferno. Vão restar como nações. E tem aqueles que vão praticar as obras já mesmo contrária à obra de Deus. Lago de fogo. Não tem mistério nisso, pelo amor de Deus, gente. Efésios 2:10, para finalizar aqui o pensamento, a linha de pensamento, né? Vamos lá. Efésios 2:10, que vai dizer assim, ó. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Deus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então as obras foram preparadas de antemão para que andássemos nela. Como que Deus preparou de antemão as obras? Ele preparou Cristo. Ele preveu. É as obras que ele predestinou, por isso que ele predestinou. Ele não vai predestinar alguém sem ter um caminho, sem ter uma obra para a pessoa praticar. Você não vai, você vai, alguém pede um favor, você não vai lá na cidade tal, no endereço tal e leva esse produto, esse pacote, essa encomenda aqui para mim, para fulano que está esperando. Aí a pessoa responde, mas como que eu faço para chegar até lá? Você tem que dar um mapa para essa pessoa. Você fala, ó, você pega a pista tal, a rodovia tal, você vai passar o pedágio, sabe, na placa tal você vai virar. Você vai ter que dar um caminho para a pessoa chegar lá. É a mesma coisa, Deus fez isso. É o Filho. Predestinou, deu um caminho. Boas obras. Essas boas obras ele conseguiu ver. Por causa do pré-conhecimento, conhecimento do futuro. Conhecimento antecipado dos fatos e das coisas. Ele viu esse destino, viu você caminhando nesse destino. E viu suas escolhas, com certeza. Claro que nesse pacote está as obras más. Tem as quedas, tem os tombos. Tem as coisas que você praticou errado. Para isso tem o livro das obras, onde é escrito. Só que o livro, né, das obras, né, não vai, no caso para o eleito, não pode pesar na balança. O eleito ele vai praticar boas obras, ele não vai praticar obras más para ir para o livro, o registro lá para ser condenado. Boas obras, predestinou para boas obras, não predestinou para andar no pecado, na podridão, no caminho da morte. Boas obras, Cristo, beleza?
Então eu encerro aqui. Eu espero que você tenha compreendido que essa é a maneira correta de salvação, né? De eleição, melhor dizendo. A eleição na base da presciência, do conhecimento antecipado de Deus. Não eleição segundo o amor, segundo porque ele quis ou por pura graça. Isso não existe. Isso é calvinismo, sim, com todas as letras. Pode ter modificado alguma coisinha aqui ou acolá, mas a mensagem central é calvinista. Isto é, uma coisa robótica, né? Você está predeterminando, você está querendo chamar a existência de algo que ainda não aconteceu. Uma coisa que Deus não falou. Uma coisa que Deus não planejou desta forma. E aí você está querendo colocar desse jeito. Você está predeterminando, você está pregando alguma coisa robótica, sabe? Engessada. Por isso é calvinismo, sim. E esse banner, né, chegou lá no grupo meu e eu salvei, né? Eu salvei e quero fazer aqui algumas comparações com essas ministrações e pregações, né? E é importante a gente analisar tudo certinho, o que está sendo falado, o que foi escrito, o que está sendo pregado, né? E vou gravar essa terceira parte e aí depois eu vou dar um tempo. Vou ficar uns dias aí sem gravar sobre este tema, porque eu tenho outros temas aí para gravar, né? E o meu tempo aqui, infelizmente, ainda é curto, né? Então eu preciso administrar melhor o tempo e tem outras coisas para ser gravado, né? Ok. Então, queridos, vamos lá. Vamos analisar aqui. Eu não sei se foi o Igor, se foi o Pedro, quem que escreveu isso aqui, né? Então vamos lá. Vamos desde o início. Foi salvo domingo, tá vendo? Esse aqui é um grupo meu, que eu guardo os meus documentos. Quando tem alguma coisa que me interessa, que eu não posso ver na hora, eu vejo depois, eu guardo aqui, nesse grupo. Só eu, o único participante, então pode ficar tranquilo. Calvinismo moderno. Opa, tem que puxar a canetinha ali, senão não sai. Vamos lá. Diferença abissal entre calvinismo e evangelho do reino sobre eleição. Então eu não sei se foi o Igor, se foi o Pedro, quem é que escreveu, se foi o Damásio, se foi todos eles juntos, né, um pouquinho de cada um. E a gente vai analisar aqui esse banner, né, esse texto. Então a diferença abissal em outras palavras, né, existe um abismo, é o que ele está tentando dizer, né? Existe um abismo entre o evangelho do reino e o calvinismo raiz, no assunto eleição. Então vamos lá. Calvinismo raiz não perde, a gente está aqui, deixa eu ir pontuando, né, para a gente não ver. Não perde a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, eleito, entre parênteses, né? Esse é o calvinismo raiz. Agora a gente vai abordar esse trecho aqui, ó. Evangelho do reino. Se não tiver o reino agora, sem formar Cristo dentro dele, não alcançará salvação. Só alcançará se corresponder à vocação proposta. Por qual razão? Porque a porta é estreita. Então, essa resposta aqui já para mim não serviu muito, né? Eu concordo com a frase, né? Se não viver o reino agora, sem formar Cristo dentro da pessoa, ela não vai alcançar salvação, isso é fato. Só alcança se corresponder à vocação que foi proposta. As obras, né? Cristo. Ok. Por qual razão? Porque a porta é estreita. Só que tem um detalhe. A porta é estreita para quem? Para os eleitos ou para todos? Porque se a proposta da salvação é para todos, então a porta tem que ser estreita para todos. Embora nem todos vão perceber isso, né? Mas tem que ser para todos. Ou a porta é estreita só para os eleitos? Né? Fica uma indagação aqui. Calvinismo raiz. Deus escolhe alguns para a perdição eterna e outros para a salvação. Ok. Agora a gente vai olhar esse trecho aqui. Vamos lá. Eu apaguei para ficar mais centralizado, senão vocês não vão conseguir ler a parte de baixo. Porque fica no final da tela, né?
Diz assim o Evangelho do Reino: Deus não fez escolha para salvação e condenação, pois deseja salvar a todos. Deus deseja salvar a todos. Então a porta tem que ser estreita para todos, não só para os eleitos, né? Embora nem todos vão entender isso, vão reconhecer, mas eu acredito que salvação é salvação, né? Não tem salvação diferente para um, salvação diferente para o outro. Exceto na última semana. Mas enquanto a última semana não chega, eu penso que tem para todos, né? A porta é estreita. Senão Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Continuando. Deus não faz escolha para salvação e condenação, pois deseja salvar a todos. Mas Deus escolhe alguns para neles estabelecer um propósito. Uns para participar da salvação, sendo semelhantes ao Filho, e se tornar reis e sacerdotes. E a outros para serem abençoados pela descendência de Abraão, e farão parte das nações não glorificadas. Então, aparentemente, não está ruim a frase, né? Eu entendo que Deus estabelece um propósito para quem vai reinar e outro propósito para quem vai ser nação restante, certo? Isso é indiscutível, né? Mas o propósito central é para todos, né? É para todos, não é só para um grupo distinto. Senão entra a palavrinha acepção. Beleza, vamos apagar aqui e vamos seguir um pouco mais para baixo. Vamos mudando a cor da caneta, né? Agora aqui. Contudo, o rigor que se exigirá para o eleito ser salvo será maior. A quem mais é dado, mais será cobrado. Lê de novo, hein? Contudo, o rigor que exigirá, que se exigir... Vamos ler mais uma vez. Contudo, o rigor que se exigirá para o eleito ser salvo será maior. A quem mais é dado, mais será cobrado. Ok. Vamos para a próxima fase. Ou próxima frase. Vamos voltar para o azul. Eu gosto da cor azul. Circular para vocês saberem em qual ponto nós estamos lendo, né? Os eleitos necessariamente serão levados à fé, pois ninguém pode impedir o propósito de Deus específico na vida de alguém. Esse não morrerá sem antes ser levado a Cristo, sem ser levado à fé em Cristo. Tal vida não será abortada, para que possa receber a fé e nascer de novo, para que se torne rei e sacerdote. Então aqui eu já não concordo. Aqui eu já vou mudar a cor da caneta. Aqui eu já não concordo. Vou com outra corzinha mais forte aqui, ó. Esse, né, não morrerá. Aqui, vamos ver. Até aqui tá bom. Esse não morrerá sem antes ser levado à fé em Cristo. Esse quem? O eleito? Deus tem um propósito para alguém se tornar rei e sacerdote antes da fundação do mundo, e essa pessoa não pode morrer antes de se encontrar com Jesus, né? Se ela viveu na época do Antigo Testamento, aí complicou, hein? Porque o propósito tem que ser levado à fé em Cristo. Eu entendo que lá no Antigo Testamento existe outra maneira de ser salvo e eles visualizavam Cristo de outra forma, né? Ou seja, obedeceu a Deus, tá tendo a sua fé em Cristo. Eu entendo isso. Mas o fato é, eu vou ler de novo. Os eleitos necessariamente serão levados à fé, pois ninguém pode impedir o propósito de Deus específico na vida de alguém. Esse não morrerá sem antes ser levado à fé em Cristo. No caso, a criança abortada. Como é que eu faço para saber se ela era ou não eleita? Eu não tenho condições de saber. Certo? Por que ela foi abortada? Então quer dizer que ela não era eleita? Por que ela não era eleita? Por causa do propósito? Deus já designou que ela fosse abortada para se tornar nação restante? Porque o eleito tem que ficar vivo até Cristo. Tem que ter poder de decisão e praticar obras em Cristo para se tornar um eleito. Então aqui já estou vendo um pouquinho de acepção de pessoas, né, da parte de Deus na colocação aqui dessa frase, né? Aí logo embaixo, olha o que ele vai falar.
Olha o que ele vai falar mais aqui agora, ó. Já as crianças abortadas são salvas. Delas é o reino de Deus, mas farão parte das nações do reino de Deus e não da dimensão do governo. Ou seja, vão ser nações restantes. Agora, Deus então já predeterminou e predestinou as crianças abortadas a serem nações restantes? Você pega lá no contexto do dilúvio, quantas crianças morreram lá? Nações restantes. Nos dias de Moisés, nações restantes. Destruição de Sodoma e Gomorra, nações restantes. As crianças que morreram lá na praga do Egito, os primogênitos, nações restantes. Onde mais? Toda a guerra que envolve, desde a época lá do Egito até hoje. Quantas crianças morreram? Nações restantes. Quantas crianças vão morrer na grande tribulação? Nações restantes. Quantas crianças vão morrer no reino milenar? Nações restantes. Nações restantes. Deus está escolhendo, então. Está tendo um propósito aqui ímpar com relação às crianças, porque, né, se não chegou até Cristo, é nação restante e pronto, acabou. Não concordo. Então esse trecho aqui já, sabe, como quem diz, para mim, ó, não fechou. Agora vai entrar no outro ponto, né? Calvinismo raiz. Não existe livre-arbítrio. Existe livre agência. Eu não entendi essa, né? O livre-arbítrio eu entendo, mas a agência? Agência do quê? Evangelho do Reino. Existe livre-arbítrio? Vou circular aqui só para vocês saberem onde eu estou lendo. Eu não sei que tamanho que a letra vai ficar aí na tela, né? Evangelho do Reino. Existe livre-arbítrio? E este será o parâmetro para julgar se haverá salvação dentro da sua respectiva dimensão, nações ou reis e sacerdotes. O livre-arbítrio é o parâmetro para julgar se haverá salvação dentro da sua perspectiva dimensão, seja nações restantes ou rei e sacerdote. Aqui eu concordo, porque é o livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero ser. Eu quero ser nações restantes. Eu vou praticar obras dignas de me tornar nações restantes, porque eu pratiquei obras para isso. Não, eu quero um galardão maior, eu quero ser rei e sacerdote. Então eu vou praticar, eu vou escolher, livre-arbítrio, eu vou escolher praticar obras para me tornar rei e sacerdote. Livre-arbítrio. Essa parte eu concordo, tá ok, né? Muito bem, vamos pro próximo. Vamos lá aqui. Calvinismo raiz. As boas obras são inúteis para a salvação, porque são trapo de imundícia. A salvação não é por obras, mas por pura graça. Calvinismo raiz, né? Ok. Agora vamos ver no aspecto do Evangelho do Reino, né? Que seria aqui. Evangelho do Reino. As boas obras adornam os santos. Apocalipse 19:8, parte B. E aperfeiçoam a fé. Tiago 2, 22, 24. De modo a confirmar a eleição. 2 Pedro 1:10. Então, resumidamente aqui, parece que faz sentido, né? Parece que tá dando tudo certo, né? Mas se você for examinar os textos e os contextos, né? Exemplo, vamos ver Apocalipse 19, verso 8. Pois, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, o linho finíssimo e resplandecente, né, é a transformação corpórea, né? É a ressurreição. E essa ressurreição, o resultado dessa ressurreição foi o quê? As obras, né? Foram as obras dos santos. Obras de justiça. Atos de justiça. Obras de justiça. Ok. Está correto. Depois tem o texto Tiago 2, do 22 ao 24. Vamos lá.
Tiago capítulo 2, do 22 a seguir, né? Que vai dizer assim, ó. Vês como a fé opera, juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Então aqui concordo 100% com o texto, né, e com os textos colocados lá, né, que as obras Agora é 2 Pedro, né? Vamos lá. 2 Pedro 1:10, que vai dizer: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, veja que vocação e eleição, né? Então tem que confirmar, né? Só que o confirmar da eleição e vocação, e eu posso conjugar a palavra salvação aí também, né? Confirmar salvação, vocação e eleição. Com diligência, isto é, com obras, né? O mesmo que está lá em Apocalipse 19, o que nós leu em Tiago, e você pegar o contexto aqui de Pedro, né? Está falando de obras. As obras vai confirmar a salvação, a eleição, a vocação. Certo? Só que talvez muitos não estão entendendo, talvez inclusive o Pedro e Igor não estão entendendo, é o quê? Tem coisas que ainda vão acontecer, mas Deus coloca como se já tivesse acontecido. Você quer ver um exemplo? Vocês acabaram de ler aí, né? A criança não abortada, ela é eleita. Isto é, Deus vai guiar essa criança, essa pessoa, até ela chegar a Cristo. Entendeu? E quando Cristo chegar para ela, né? Aí ela vai confirmar a eleição. A criança abortada não morre. Melhor, a criança não abortada, ela vai, de alguma forma, Deus vai preservar essa pessoa em vida até ela receber Cristo. A partir do momento que ela receber Cristo, aí ela pode morrer. Aí ela, né? Porque daí ela cumpriu o propósito. Aí o que fica no ar? Se a criança não foi abortada, o restante da humanidade, todos foram eleitos. Todos, sem exceção. Todos. Só não foi eleito quem foi abortado. O abortado tem que ser a nação restante porque ele foi abortado. Já quem não foi abortado é eleito. E esse eleito, Deus vai fazer ele ficar de vivo. Aconteça o que acontecer, ele tem que ficar vivo até Cristo aparecer. Até Cristo chegar. Não tem lógica isso. Todo mundo é eleito. Só que na introdução lá do Banner, né, existe um propósito determinado. O propósito para alguns a ser rei e sacerdote, e o propósito para outros serem governados, nações restantes. Só que a salvação é para todos. Salvação é para todos. Se a salvação é para todos, meu irmão, eleição também é para todos. Aí sim fica coerente, fica justo da parte de Deus. E embora o propósito existe, mas ele fica na manga, sabe? Ele não fica como um decreto. O propósito existe. Um vai ser rei e o outro vai ser governado. Um vai ser rei, sacerdote, e o outro vai ser restante, nações restantes. Um vai ser servo e o outro vai ser senhor. Na manga de Deus já está isso, com certeza. Só que ele não está predeterminando isso, afim. Vai depender das obras. É as obras que vão definir quem é rei e quem é senhor e quem é servo. Somente isso. Não tem como você desamarrar, desvincular isso. Não se separa eleição de salvação. Se a salvação é para todos, a eleição, de igual modo, é para todos. Você vai entender agora. Por que eu estou falando isso? Pensa na época de política. Várias pessoas se candidatam, né? Não existe uma regra para se candidatar. Você tem que ter um pouco de dinheiro, você tem que ser conhecido. Você vai lá e se candidata a ser prefeito. Vou usar o termo aqui, prefeito. Você se candidata para ser prefeito. Outras pessoas, né, às vezes até amigo seu, às vezes até da sua parentela, pode se candidatar a ser prefeito e concorrer com você.
De maneira que vai ser necessário uma campanha, lógico, um trabalho, né? Obras. Pessoas vão registrar as obras de ambos, né? De todos que foram recrutados ali, né? Foram se candidataram para ser prefeito. Vai ter uma votação, certo? E enquanto está acontecendo obras, enquanto está acontecendo campanha, enquanto está acontecendo votação, a pessoa ainda não sabe se ela foi elegida ou não. Somente quando abre as urnas é que a gente sabe quem é que foi eleito. Não entendeu? Palavra de Deus, a Bíblia, minha vida. É como se a gente estivesse numa eleição enorme, enorme. Deus já sabe o resultado final, claro, com toda certeza. Mas eu não sei. Eu estou me candidatando para ser rei e sacerdote. As minhas obras estão sendo anotadas no livro, à parte, só que o meu nome já foi escrito no livro da vida. Já foi escrito, antes da fundação do mundo. Porque o plano de eleição e salvação é para todos. Para todos. Mas o desfecho vai ser, o que vai determinar vai ser as obras. É as obras que vão determinar quem vai ser senhor e quem vai ser servo. Aí Deus está sendo justo. Ele não está impondo, esse é rei e esse é servo. Antes da fundação do mundo. Não, porque ele não está olhando cor. Ele não está olhando raça. Ele não está olhando nacionalidade. Ele não está olhando credo. Ele apenas elegeu a todos. Ou seja, eu quero que todos sejam salvos. Pronto. Não há separação de eleição e salvação. Não há. No critério de Deus, não. Então, nós todos estamos concorrendo a ser rei. Só que eu só vou ficar sabendo quando o livro da vida for aberto. Quando as urnas forem abertas. Aí eu vou confirmar a minha eleição, a minha salvação. Por isso que eu disse no início, na introdução. Salvação e eleição é a mesma palavra, não se muda. Porque a salvação só vai ser confirmada quando eu for ressuscitado. Opa, fui eleito, fui salvo. Caso contrário, eu não consigo prever isso, sabe? Em número. Ou por categorias, né? Esse grupo vai ser rei e sacerdote e esse grupo vai ser servo. A Bíblia trabalha dessa forma, mas ela não aponta quem e quem. Tanto é que nas nações, na configuração das nações, lá em Gênesis 11, 12, em Gênesis 10, 11, 12, quando fala dos filhos de Noé, tem Javã, tem um monte de nações misturadas. Você não sabe quem está em Cristo e quem não está. Deus misturou tudo justamente para não ocorrer o quê? O fato dele ter escolhido uma nação e outra não. Tipo, cometeu a famosa frase, né? A acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Entende? A critério de eleição. Ele elegeu a todos. Salvação para todos. É claro que o que vai definir vai ser as obras. Assim como os prefeitos, né? Na política. As obras vão determinar a quantidade de voto que ele vai receber. E quando ele se senta na cadeira, ele vai dizer, fui eleito. Fui salvo. Da mesma forma nós. Quando o nosso corpo for transformado, a gente pode dizer, fui salvo, fui eleito. Confirmei a minha eleição. Como Pedro fala, né? A gente viu aí, né? Na explicação, aí nos textos que foram usados do Binder. Pedro fala, com diligência, procurar e confirmar a vossa vocação, a vossa eleição. Mas confirmar é praticar obras. É as obras que vão confirmar. Não é eu que vou responder ao chamado e já sou confirmado como eleito. Não é isso. A não ser que aconteça o que aconteceu com Paulo. Quando ele percebeu que estava na hora dele partir, morrer, combati o bom combate. Terminei a carreira que me foi proposta. Confirmei a eleição, confirmei a salvação. Agora a coroa da vida já está me guardada, qual reto juiz vai me dar naquele dia. Não só a mim, mas todos quantos percorrerem esse caminho que eu percorri. Fim de carreira você pode dizer, fui eleito. Combati o bom combate, guardei a fé, né? Terminei a missão, está concluído. Fui eleito, confirmei a salvação, confirmei a eleição. Caso contrário, não tem jeito, querido. Hoje eu não posso dizer que a minha eleição está confirmada. Mesmo estando aqui, gravando, falando da palavra de Deus, me esforçando ao máximo para você entender. Eu não posso dizer que eu já estou confirmado, que eu já sou eleito. Porque as obras é que vão dizer. Por isso que Jesus enfatiza, né? Tome a sua cruz um dia de cada vez. Siga Jesus um dia de cada vez. Porque se o eleito já está pré-determinado para ser salvo, independente de obra, por amor e por pura graça,
Então não precisa seguir Jesus um dia de cada vez. Eu já conheço o evangelho, já sei como é que funciona tudo. Já estou salvo, então não preciso fazer mais nada, né? Não preciso fazer mais nada. Aliás, se é por amor e por graça, não precisa de obra. Essa é a realidade. Não é? Eu acho que eu consegui passar para vocês, né? A diferença de eleição com salvação que não existe. Que infelizmente o Pedro Igor ainda não entendeu, não fez talvez esse estudo minucioso, não parou para pensar. Porque não se pode não se pode separar salvação e eleição, porque ambos são a mesma palavra, é a mesma, sabe? Estão amarradas, não tem jeito. Não tem jeito. É a mesma coisa de separar fé e obras, né? Eu tenho fé, mas não tenho obras. Então não é fé. Ah, eu tenho obras, mas não tenho fé. Também não é fé. Então fé e obra andam junto. Eleição e salvação também é a mesma coisa. Andam juntas. São palavras diferentes, mas trabalham em harmonia. Beleza, queridos? Então agora sim, fechou aqui essa parte de salvação e eleição sendo coisas distintas que não são. É a mesma coisa. Voltando aqui para o texto, né? Agora vamos rabiscar esse trecho aqui. Calvinismo raiz. A salvação é por pura graça, né? Agora, Evangelho do Reino. Vamos ver. Evangelho do Reino. É a eleição, é a eleição que é por pura graça. E não é por obras? Eu acabei de falar, hein? A eleição, no caso aqui tá contraditório, né? Tá contra a palavra. A eleição é por pura graça. Aonde é isso? É por pura graça? É por puro amor? A eleição é por obras que Deus preparou de antemão, que ele viu. Presciência, pré-conhecimento. Conhecimento antecipado dos fatos. A eleição é por pura graça. Já a salvação, embora seja graça, as obras devem interagir com a graça. Quer dizer que as obras interagem com a graça para o salvo, mas as obras não podem interagir com o eleito. No caso, o rei sacerdote. Ah? Que conversa é essa? As obras devem interagir com a graça e por isso a salvação é condicional. É condicional. A corresponder à graça, mediante obras da fé. As obras entram depois. A salvação é a quem vencer e perseverar. A salvação é para quem vencer e perseverar. Mas vencer o quê? Vencer a graça? Se foi eleito por graça, por pura graça, eu vou perseverar no quê? Nas obras? Qual obra? Complicado, hein? Tá estranho aqui, né? É a eleição que é por pura graça. Já a salvação, embora seja graça, as obras devem interagir com a graça. As obras interagem com a graça. E por isso a salvação é condicional, a corresponder à graça. Mediante obras da fé. A salvação é para quem vencer e perseverar. Mas lá em cima no topo ele disse o quê? Que Deus estabeleceu um propósito para alguns, né? E aí, no caso, a pessoa que é nação restante. Vamos pegar o exemplo aqui só de quem for nação restante. Tem que perseverar até o fim. Mas como que a pessoa vai saber que ela é nação restante? Eu vou perseverar até o fim para me ser nação restante. Quem viveu no Antigo Testamento, por exemplo, né? Não atingiu o posto de eleito para ser rei e sacerdote. E a pessoa não sabe disso, né? Mas aí ela tem que perseverar até o fim para poder vencer, né? Para entrar para a salvação. Porque dentro da salvação tem os dois propósitos, né? O governo e o súdito. O súdito, ele não sabe que ele é súdito, mas ele tem que perseverar até o fim para conseguir chegar a ser súdito. Como que ele sabe disso? Aí, no caso, é Deus que está escolhendo, é Deus que está prevendo que ele tem que perseverar para ser assim? Ou é só para o grupo que tiver na última semana? Só se o texto aqui tiver aplicado só para a última semana.
Porque daí, na última semana, as pessoas vão saber que elas estão restando como nações mesmo. E aí elas vão perseverar até o fim. E se só aquelas pessoas. Aí fica outra coisa fica contraditória, né? Se só na última semana as pessoas sabem que elas são nações restantes, né? E elas têm que perseverar até o fim para ser nações restantes. Mas e quem morreu antes? No caso dos bebês, né? Eles não puderam nem perseverar, eles não puderam nem nascer, quanto mais perseverar, né? Para ser nação restante. É que já foi escolhido, estabelecido por eles, né? Por Deus, porque Deus já predestinou eles a ser abortados para se tornar a nação restante. Né? Porque Deus não foi. Deus impediu alguns, né? Deus impediu alguns de morrer para se tornar eleito, para ser rei e sacerdote, e não impediu as crianças de nascerem, né? E praticar obras, pelo menos, dignas de serem nações restantes. Deus já foi lá, já escolheu, não, esse é nação restante, pode abortar. Esse pode morrer ali porque vai ser nação restante, já determinei. Eles não estão falando com essas palavras, mas o que está ficando no ar é isso. Difícil, né? Calvinismo raiz. Deixa eu frisar aqui porque a letra é miúda, talvez vocês não consigam ver aí, né? Só existe um grupo salvo, a igreja. Quem não for igreja já está condenado, né? Lastimável, né? Evangelho do Reino. Existem dois grupos de salvos, né? A igreja e nações. Um grupo reina sobre outro grupo. Um grupo é glorificado e o outro não. Tá certo? A doutrina da eleição seria a base, o pilar que forma a estrutura do reino. Aqui já está um pouco complexo de entender essa frase. A doutrina da eleição seria a base, o pilar, o fundamento que forma a estrutura do reino. Eu acredito que está certo. Eu acredito que está certo. Vamos pegar aqui mais um trecho. Não se pode questionar as hierarquias, porque hierarquias estão na gênese da criação. Nos céus existem hierarquias. Na família haverá entre as nações e os reis e sacerdotes do reino. Muito provavelmente Satanás vai incitar as nações no fim do reino. Deu um pause aqui. Não se pode questionar as hierarquias, porque as hierarquias estão na gênese da criação. Nos céus existem hierarquias. Na família haverá entre as nações os reis e sacerdotes do reino. Muito provavelmente Satanás vai incitar as nações do milênio a se rebelarem, fazendo as nações questionarem a hierarquia delas, né? Satanás vai fazer isso. Pode ser que faça, né? Pode ser que não, mas que ele vai fazer alguma coisa, vai, com certeza. Outro trecho. Criar hierarquia não é algo imoral de Deus. Eu acho que aqui a palavra é criticar, né? Criticar hierarquia não é algo imoral de Deus. Mas a síndrome do anjo caído usa filosofias de injustiça e injustiça. Nisto para questionar as ordens e as hierarquias estabelecidas por Deus. Mas cada um deve ficar na vocação em que foi chamado. Então aqui eu não concordo, né? Aqui eu não concordo. Já vou fazer um rabisco aqui nos dois, porque eu não concordo, né? E agora eu vou gravar, vou virar a câmera para o meu rosto, porque eu quero falar um pouco com vocês e quero ler uns dois ou talvez três textos, né? Ainda para finalizar essa gravação aqui, beleza? Eu sei que tá ficando um pouco grande aí o vídeo, os estudos, queridos, mas eu preciso deixar para vocês aí, porque que não falei, né? É a última gravação por enquanto, então se eu deixar para depois eu acabo esquecendo. Eu tenho que falar aqui, né? Então a gente está na última parte aí, falando dos anjos, né? Da possível questionamento das hierarquias, né?
estabelecidas por Deus, como foi colocado no banner, né? Que Deus estabeleceu já uma hierarquia lá no céu. Então vamos entender. Vamos entender assim como a gente está entendendo a eleição, né? Que é por obras, né? Previstas por Deus, claro. É que a gente atinge o posto da eleição, ou do posto máximo, ou de ser rebaixado, etc. Deus, a eleição do ser humano, como a gente viu na parte anterior ali do vídeo, que a base é a presciência de Deus, é o pré-conhecimento de Deus. Ele foi e elegeu. Ao eleger, ele predestinou um caminho para essas pessoas. E essas pessoas, quem andou nesse caminho, confirmou a sua eleição e foi salvo. Beleza. Mas Deus já estabeleceu de antemão, sabe? O caminho, os postos, né? O reino, tudo foi preparado já de antemão, né? O reino, inclusive, lá do reino milenar, né? Já está preparado antes da fundação do mundo, inclusive. Né? Então, Deus já conseguiu visualizar o reino no futuro. E ele preparou de antemão. E já estabeleceu as hierarquias. Essas hierarquias, que no caso a igreja é governo. As nações que restam são súditos. Deus estabeleceu sim. Só que o parâmetro para Deus estabelecer a igreja como governo e as nações como restas, como serem servas, né? Para serem regidas, o critério que Deus usou foi as obras de ambos, né? Cada um praticou as obras para atingir aquele posto. Cada um conquistou conforme as suas obras. Da mesma forma, essa mesma ideia a gente leva para a criação dos anjos. Quando Deus, lá na eternidade passada, vamos meditar aqui, que a gente não tem muita margem de palavra escrita nesse aspecto. Apenas eu posso conjecturar em cima do que eu já sei, que já está escrito. Isaías capítulo 1, versículo de número 1 e 2. É interessante essa fala do profeta. Escuta, ó céus, dai ouvidos, ó terra, eu criei filhos, e esses filhos se rebelaram contra mim. O boi conhece seu dono, o jumento sabe onde é o estábulo e sabe onde o seu dono fica, mas Israel não me conhece. Esses filhos, né, que eu criei, viraram as costas para mim e estão contra mim. Deus reclamando, né? Mas olha só, qual filho que ele está falando? Os filhos, no caso nós, claro, nós rebelamos contra ele, nós somos filhos, criados como Adão, começou com Adão e foi indo, né? Claro que os anjos não teve reprodução, não tem a parte reprodutória, né? A quantidade que Deus criou, ele já criou numa pancada só, um número completo, que são milhões de milhões, né? Milhares de milhares, né? Muitos, né? Incontável. Só que quando ele criou os anjos, e ele chama de filhos, por isso que o texto lá diz, escutai aos céus. Isto é, ele está falando, é claro, para a galera que está no segundo céus, os que foram rebeldes e que foram arrastados por Satanás, do terceiro céu para o segundo céu, na rebelião que teve. Escutai aos céus, dai ouvidos à terra. E aí ele começa a falar de filhos. Então serve para falar dos filhos carnais, como nós, filhos, né, gerados, né, como ser humano, e os filhos lá que Deus criou, que anjos, né, lá na sua criação. E quando ele foi criar essa quantidade enorme de anjos, de criaturas, e cada um de uma forma diferente, cada um com... E claro, ele já foi dando para cada um os dons, né? Por exemplo, o querubim caído, por exemplo, Lúcifer, né, Satanás, Deus dotou ele de sabedoria. Tem anjo que Deus colocou dentro dele, como que eu vou dizer aqui? Tem uma palavra que eu poderia usar aqui. Tem anjo que vai gostar de mexer com água. E Apocalipse 16, tem um anjo responsável pelas águas. Tem um anjo que entende muito de águas. No mesmo capítulo 16 de Apocalipse, tem um anjo que é supervisor, o anjo responsável pelo fogo. Um anjo que, através do seu livre-arbítrio, da sua curiosidade e do dom que Deus deu para ele, ele foi lá e estudou o fogo e se tornou um expert no fogo. Assim com o vento, assim com as nuvens, assim com a terra, assim com a pedra, assim com toda a matéria-prima que a gente existe, tanto aqui quanto acolá. Cada um foi desenvolvendo o seu talento que Deus já tinha colocado dentro deles na criação. E quando Deus criou os anjos, ele estabeleceu os governos, as hierarquias.
na sua presciência, no seu conhecimento. Não que ele já está falando, ó, Miguel, você vai ser o... Como é que é? O arcanjo Miguel, uma espada na mão, desembainhada. Você vai guerrear. Como que Deus vai criar um ser já pensando na guerra? Não pode, querido. Entende? Deus criou os seres ali, e o texto lá vai dizer, já que a gente vai ler, de Ezequiel 28, que Satanás era perfeito nos seus caminhos. Isto é, quando Deus os criou, tudo rolava perfeitamente, conforme o plano de Deus. Tudo estava perfeito, todos estavam obedecendo por natureza aquilo que Deus já tinha previsto que eles iam fazer. Mas é claro, por voluntariedade, não por obrigação. Deus criou milhares de anjos, né? De serafins, de criaturas, e todos ficam lá, santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a sua terra está cheia de glória. Sabe, aquela coisa robótica? Não. Todas as coisas que aconteceram ao longo da eternidade, ainda a gente não tem muita informação, mas foram escolhas dos próprios anjos em executar, porque sabiam que era uma coisa voluntária, partida deles, e que iria agradar o Criador. E Deus se agrada disso, a gente sabe disso, né? Então, as hierarquias, né, que foram estabelecidas, sim, foram estabelecidas antes. Deus estabeleceu para cada um posto, é verdade. Só que cada um teve que trabalhar até atingir aquele posto. Isso que eu quero que vocês entendam e que fique claro para vocês. Deus não estabeleceu o Satanás para ser um anjo da guarda lá da adoração, para ficar ungido, inclusive, para ficar lá na adoração e em determinado momento ele se rebelar contra Deus. Deus não fez isso, entendeu? Deus criou ele perfeito, dotou ele de saber com pedras, né? Enfeitou ele de todas as formas. Era uma glória só, era uma beleza sem fim, né? Esse querubim. Só que aí, agora a gente vai ler, pra você ver o que aconteceu com ele, né? Veio a minha palavra, verso 11, Ezequiel 28, verso 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, tu és, olha só que interessante, tu és o sinete da perfeição. Então veja bem, então primeiramente o contexto literal, Deus estava dando uma repreensão para o rei de Tiro, né? Que estava se declarando Deus na terra, né? Estava se engrandecendo na terra, então Deus deu um chega para lá nele, literalmente. E ao mesmo tempo Deus usa para falar com o querubim caído, que foi a mesma coisa, que se engrandeceu, queria se declarar Deus lá em cima. Ok? Tu és o sinete da perfeição. É importante ler também várias traduções, tá, queridos? Várias traduções, porque tem palavras aqui que mudam o sentido. Inclusive o aplicativo grego e hebraico ajuda bastante para chegar ali num contexto satisfatório, vamos dizer assim. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, jaspe, zafira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os teus engastes e os teus ornamentos. No dia em que foste criado, foram todos eles preparados. Ou seja, no dia que Deus criou Lúcifer, Satanás, toda essa belezura já foram preparados. Mas não quer dizer que já naquele dia ele já estava cheio de formosura, cheio de glória, cheio de pedras, sabe? Não. Ele foi criado de uma forma. Mas Deus, na sua presciência, viu que eles iam atingir postos elevados, iam conquistar. Verso 14. Tu eras um querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Então ele era ungido, e Deus estabeleceu ele no monte. Olha só que interessante. Mas não quer dizer que Deus criou e já estabeleceu ele lá no Monte Santo, na Nova Jerusalém. Não. Deus criou ele foi caminhando, e o texto vai dizer, eu não sei se é o próximo, deixa eu ver aqui. Não, já passou, é para cima. Que ele era perfeito nos seus caminhos. Ele era perfeito nos seus caminhos, isto é, quando ele foi criado, ele foi caminhando em perfeição, no caminho, no que Deus já tinha preparado de antemão para ele, que era os enfeites, ornamentos, a sabedoria, cuidar da adoração, ser ungido e tudo mais. Essas coisas ele foi conseguindo, conquistando com a sua voluntariedade, com a sua fidelidade, com a sua obediência ao Criador.
verso de número 14, 15 melhor dizendo. Perfeito eras nos teus caminhos, é aqui, ó. Desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele era perfeito. Ele não foi criado já zangão daquele jeito, um rebelde. Ele não foi criado rebelde, ele se rebelou depois. Depois que toda a belezura, todo o propósito de Deus se cumpriu nele, que ele ficou perfeito, abre aspas, chegou a um posto quase máximo, vamos dizer assim, que Deus previu para ele. Aí o que aconteceu? Foi achado iniquidade nele. Por quê? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ao 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de ramás, de violência, e pecaste, pelo que eu te lancei fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos brilhos das pedras. Até aqui tá bom. Então vocês vejam que teve um momento de perfeição, teve um momento de conquista, teve um momento de glória. Só que chegou um momento que aquela glória entrou, passou da conta, vamos dizer assim, né? Não soube lidar com a glória, aquilo entrou no coração e começou a iniquidade, começou a multiplicar comércio, fazer comércio de palavras, começou a chavecar os outros anjos. E aí os outros, com certeza, aí vai montando, vai sendo estabelecido quem é de Deus e quem não é. E a terça parte foi arrastada com ele, perdendo assim, né, a posição lá no reino. Outros foram ficando. E dentre essas rebeliões, aí, essas batalhas que teve, é claro que Miguel foi o que mais se destacou, né? Aí eu penso que em determinado momento Miguel teve que desenvolver uma espada, sabe? Com permissão de Deus, para poder guerrear lá e fazer o que tinha que ser feito. Expulsar o querubim de lá, com a sua terça parte, né? Do terceiro céu para o segundo. E hoje, inclusive, eles estão lá, no segundo céus, né? Tá certo? Lá em Apocalipse 12, na metade da semana, eles vão ser derrubados definitivamente para a terra. Entende, querido? Então essa palavra que Deus estabeleceu ele, não quer dizer que criou ele e já estabeleceu ele daquela forma. Teve uma conquista, teve um histórico, entende? Dentro da eternidade. Não sabe quanto tempo, mas teve. Exemplo, por exemplo, que eu estou falando aqui de estabelecer, né? Paulo não escreveu lá em Efésios 4? Primeiramente Deus estabeleceu na igreja. Primeiramente apóstolos, depois profetas. Mas Paulo não nasceu apóstolo. Paulo teve que fazer o quê? Nasceu, estudou lá durante anos da sua vida a lei, a Torá, né? Teve o seu caminho, sabe? Mais tarde ele foi se tornar um apóstolo. E aí ele foi colocado na igreja. Então Deus estabeleceu evangelistas, curadores, sabe? Mas todos tiveram que alcançar. Deus já colocou, de antemão ele já preparou os dons, tanto para os anjos quanto para os homens. Tanto é que os anjos, né? Por exemplo, a sabedoria de Satanás, Deus não arrancou dele, porque os dons são irrevogáveis. Lembra que eu gravei alguns dias atrás a respeito? Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus encheu ele de sabedoria e não tirou dele. Tanto é que o texto aqui vai dizer, né? Tu és mais sábio que Daniel. Quem que é mais sábio que Daniel? E olha que Daniel é o homem mais sábio da Babilônia, na época. Aí o rei de Tiro é mais sábio que Daniel aonde? Ou seja, Satanás é mais sábio que Daniel. Por quê? Por causa da sabedoria elevada que Deus deu para ele. Tanto é que a gente está vendo hoje o mundo como que está. O sistema babilônico que Satanás montou, né, para aprisionar os possíveis eleitos, né, que vão herdar a salvação. Olha a estrutura que ele montou. Você vai falar que isso não é sabedoria? Você acha que é Deus que arquitetou tudo isso? Esse plano diabólico? Não foi. Essa revolução, tudo que a gente vê, a tecnologia é permissão de Deus, claro. Deus viu lá que a ciência ia se multiplicar, mas por causa da sabedoria usada de forma errada que Deus colocou no Lúcifer, né, em Satanás, isso ia prejudicar a humanidade. O saber vai se multiplicar. O saber vai se multiplicar, mas por causa do quê? Da sabedoria superior dos anjos, né, com relação a nós. Assim como o poder, né? E os textos da Bíblia também falam, né, que eles são superiores a nós. Cheio de poder, muito mais poder do que nós, né? Mas essas características, categorias, origens, né? A gente pode falar mais tarde, né, disso, né? Não tem problema. Não tem problema gravar a respeito desses assuntos, né? Com relação aos anjos. Eles são mais poderosos do que nós, têm mais sabedoria. Tem algumas coisas a mais, né? Que Deus fez diferente. Mas no fim das contas, Deus quer que fique tudo igual, né?
E lá na ressurreição é onde vai acontecer o equilíbrio, né? A gente vai se igualar a eles, né? Aos eleitos que já estão, né? Lá no reino, que Deus quer trazer para a terra, né? E da mesma forma, o reino da terra, Deus quer que una com o reino dos céus, né? Ou seja, aí vai quebrar essa barreira, né? De os anjos ser maior do que nós, né? A gente vai atingir o posto deles também. Como se estivesse substituindo, né? Aqueles que perderam, aqueles que rebelaram, aqueles que saiu. Não que Deus está fazendo essa substituição usando nós como marionete, não é isso. Mas assim para você entender, né? Como que está funcionando as coisas. Tá bom, queridos? Então é isso. Sobre os anjos, eleição, eu acredito que deu para dar uma pincelada em quase todas as áreas. E eu acredito que a sua mente agora abriu, né? Para esses fatos, né? E claro, você não vai ficar só nesse vídeo, né? Continua pesquisando, continua estudando. E aí eu acredito que Deus quer falar a respeito disso. Deus quer que a gente entenda, né? Porque nosso Deus não é Deus de confusão. É um Deus de paz, né? De justiça, de amor. Então, se está tendo confusão, procure resolver a confusão, né? Com a própria palavra, né? Que a palavra pode trazer direção, sim. Em nome de Jesus. Deus abençoe, então.